Bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos bem. Queridos, prestem atenção, nós daremos continuidade ao nosso programa e hoje nós falaremos sobre o capítulo 8 do módulo 3, né? Que vai falar sobre a questão das relações entre as palavras. E é um capítulo bem simples, bem fácil também, que vocês vão gostar. Porque ele traz, na verdade, informações que vocês já sabem. É só para reforçar, né? Gente, quando eu falo relação entre as palavras, o que vai ser isso? Observe bem. Quando você vai produzir um texto, você não pode colocar uma série de palavras aleatoriamente, né? O que você vai fazer? Você vai selecionar. E automaticamente você vai selecionar de acordo com o seu propósito comunicativo. Que tipo de texto eu vou fazer ou eu vou falar? Quais palavras que eu vou utilizar nesse texto? Então eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar as palavras e automaticamente eu vou combiná-las para que eu consiga uma sequência lógica. E por que eu tenho que ter uma sequência lógica? Porque eu tenho que estabelecer o propósito maior da comunicação, que é se fazer entender. Só existe comunicação quando eu entendo o que meu interlocutor está falando, ou escrevendo, ou mostrando, né? Então, assim, para que você tenha realmente, para que você consiga se fazer entender, você precisa selecionar e combinar as palavras, né? Porque assim elas terão sentido e elas conseguirão passar pelo processo de comunicação, ou seja, você vai conseguir se fazer entender. Independente do tipo de texto, independente de ser oral ou de ser escrito, tá? Só vai existir comunicação quando o meu interlocutor me entende. Eu só consigo dizer que eu consegui estabelecer uma comunicação com vocês quando eu falo e vocês entendem, quando eu escrevo e vocês entendem. E aí, para que isso aconteça, eu preciso selecionar as palavras. E a partir das palavras eu vou formando as frases, as orações, os períodos, os parágrafos, né? Para que se estabeleça com sentido. E como é que eu vou fazer? O que eu preciso, na verdade, analisar para que se estabeleça essa relação entre as palavras e eu consiga atingir esse propósito comunicativo que é me fazer entender. O que eu vou ter que fazer com isso? Na verdade, eu posso analisar várias situações, vários contextos. Mas aqui, que o capítulo traz para a gente, neste momento, ele traz 4 exemplos interessantes. Que quando você estabelece a relação através desses recursos, você consegue estabelecer sentido. O primeiro deles é a questão da concordância. Como assim a concordância? Eu preciso, na verdade, estabelecer essa ordem, né? Eu preciso concordar, seja gramaticalmente sujeito com verbo, nome com verbo, ou na questão de pensamentos. Eu vou concordar, né? Eu vou ter que, na verdade, seguir uma sequência. Por quê? Porque automaticamente, quando eu sigo essa sequência da concordância, a pessoa me entende com mais facilidade, tá? O outro elemento que ele ressalta também aqui no módulo é a questão da regência. Gente, a regência, eu sei que eu vou ter um termo regente e um termo regido. E relembrando isso aí, na verdade eu vou ter elementos que pedem complementos e eu tenho outros que são justamente o complemento, né? São esses complementos aí. Então a regência vai trabalhar com isso. Quando é que eu devo usar ou não a preposição? Porque se eu não usar a preposição, por exemplo, no verbo assistir, com o sentido de ver, de enxergar, de visualizar, o meu interlocutor pode entender de uma outra forma, com outro sentido. Porque eu sei que para ter o sentido de ver, de assistir, de presenciar, ele precisa da preposição. Então, é isso, na verdade, que o módulo traz para a gente. Ele quer mostrar para a gente a relação que essas palavras têm, na verdade, têm umas com as outras, e através dessa relação, nós podemos mudar o contexto, ou seja, nós podemos mudar o sentido. A questão da transitividade, por exemplo, que é um outro item que o módulo da gente traz. Eu tenho que saber quando o meu verbo ele é intransitivo e quando ele é transitivo. Por que eu tenho que saber disso?
Porque eu sei que se o meu verbo ele for intransitivo, ele não precisa de complemento e o meu interlocutor vai entender. Então, se eu disser assim, a vizinha da minha mãe morreu. Automaticamente eu não precisei de complemento para vocês entenderem a mensagem, né? Agora, se eu disser assim, minha mãe comprou, vocês não vão conseguir entender, porque vocês vão questionar, comprou o quê, Pro? Observem que quando eu falo que a vizinha morreu, o verbo é intransitivo, não pediu complemento, você compreendeu a mensagem. Mas quando eu falo que minha mãe comprou, o verbo é transitivo e pede complemento, ou seja, a mensagem ela não foi passada na íntegra, ela ficou incompleta. E para existir o sentido, eu tenho que completar. Então, minha mãe comprou um livro para me dar de presente. Então, observe que agora já tem sentido, agora já tem um contexto. E é isso que vocês têm que, na verdade, que analisar na relação entre as palavras, tá certo? Temos também, por fim, o último elemento que o módulo traz, que chama-se referentes. O que significa mesmo? O que são esses referentes? Na verdade, é uma coisa bem fácil. É porque algumas palavras, elas vão ter, na verdade, um significado vinculado a outra coisa, a outra situação. E aí, assim, é uma coisa que está extra-texto. Ou seja, eu estou me referindo ao quê? Eu estou fazendo referência a quem? Então, de repente, eu falo algo e faço uma referência. Ou eu digo uma frase que refere-se a um autor, refere-se a uma música, refere-se a um poema. Então, assim, é algo que está além do texto. É quando eu faço uma referência que a situação comunicativa exige, né? Então, de repente, nós estamos falando dos problemas políticos que o país tem enfrentado. E aí eu falo assim, realmente, Renato Russo já dizia isso na música Que País é Esse? O que eu fiz aí? Eu fiz uma referência fora do texto. Eu me referi a Renato Russo, a música Que País é Esse? Que tem todo um contexto político, que já questionava a questão de governantes, a questão política, a questão das pessoas reagirem. Então, observe que eu fiz o que aí? Eu fiz uma referência. E referentes vai ser relacionado a isso. São palavras que eu vou utilizar em algumas situações que vão além do texto, que são extratextuais, tá certo? Não é fácil? É muito fácil porque o nosso propósito maior é estabelecer a comunicação. E assim, é interessante que a comunicação ela seja direta, ela seja rápida e seja objetiva. E para que aconteça isso, eu preciso estabelecer justamente propósitos de organizar, de selecionar e de transmitir essa mensagem da forma mais clara possível para que meu interlocutor compreenda, tá certo? E aí, para que isso ocorra, a relação entre as palavras é imprescindível, é muito importante, porque você precisa saber qual palavra utilizar, em qual situação e como utilizar, certo? É isso que eu quero que vocês saibam. Para a gente treinar um pouquinho essa questão aí da relação entre as palavras, vocês farão a primeira atividade do módulo 3 de gramática, que vai da página 11 à página 13, tá? Qualquer dúvida, por favor, mandem para mim através do aplicativo ou através do meu e-mail, carlasoaresjc@hotmail.com. Um beijo, queridos, fiquem com Deus e até o próximo encontro.